Olá, seja bem-vindo ao tutorial da ferramenta para a divisão da carga horária dos professores. Então essa ferramenta ela tem como objetivo facilitar a vida de quem faz essa tarefa, seja você gestor, seja você coordenador pedagógico ou até mesmo seja você professor que tem essa árdua tarefa de dividir a carga horária dos professores no início do ano. Então nós sabemos que nas escolas cidadãs integrais e nas escolas cidadãs integrais técnicas possuem diversas disciplinas diferentes. E cada disciplina tem a sua particularidade, seja ela questão de carga horária, seja ela questão da formação do professor. Então, com essa gama alta de disciplina, essa tarefa se torna algo complexa e complicada, levando dias e até semana para você conseguir fazer esse trabalho. Então essa ferramenta ela tem esse objetivo de facilitar a sua divisão na questão da carga horária de cada professor. Bem, então questão do valor, infelizmente não tenho como disponibilizá-la gratuitamente, porque essa ferramenta me demandou várias horas e vários dias na semana para produzir, pensar, estruturar, deixar ela totalmente automatizada. Então, o valor inicial aí de lançamento é de apenas R$100. Esse valor aí vai ser válido nos 3 primeiros meses após o lançamento dela. Após os 3 primeiros meses de lançamento, o valor dela fica fixo em R$150. Então o pagamento é um pagamento único. Esse pagamento pode ser feito através de transferência bancária ou depósito bancário nos bancos do Brasil e do Bradesco. Então esse valor ele é simbólico, porque ao você adquirir essa planilha, você tem um acesso vitalício, ou seja, a planilha fica para sempre com você, para sempre na sua escola. Então todo ano você já tem uma ferramenta profissional para fazer essa divisão da carga horária, que você não vai estar precisando estar pagando valor adicional ou por mensalidade. Então vamos conhecer essa ferramenta. Então nós temos aqui o arquivo, você vai receber um arquivo Excel. Esse arquivo aqui ele possui macros. Se o seu Excel não tem ativado, você ativa para as funcionalidades da planilha funcionar. Então vamos conhecer aqui de perto. Então, vamos dar aqui 2 cliques para abrir a planilha. Vai pedir uma senha. Essa senha você receberá no ato da compra. Digitou a senha, ela libera o acesso. Então aqui é o painel inicial. Então o painel inicial, você vai clicar aqui nesse ícone para você ser direcionado ao menu principal. Clicando nele aqui no menu principal, nós temos 4 abazinhas. Uma aba legenda, essa aba de turmas de disciplina, a aba de divisão de carga horária e a aba de dashboard. Então inicialmente você vai fazer o que? Você vai ajustar as turmas de disciplina conforme a sua escola. Então se você tiver alguma dúvida com relação a alguma nomenclatura que esteja na planilha, na ferramenta, é só vir aqui em ferramenta que tem aqui todas as informações para você se orientar conforme a sua dúvida. Então o primeiro passo é ajustar aqui a carga horária e disciplinas, né? Então aqui nós temos a parte da BNCC inicialmente, né? Aqui, se a sua escola for de ensino médio, for o caso, você também pode adquirir, mas o objetivo principal é para as escolas SI e SCIT. Então aqui você pode fechar, clicando aqui nesse ícone, para não aparecer o ciclo, porque nós temos aqui as séries primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aqui nós temos, já coloquei todas as disciplinas que fazem parte da BNCC, e essa carga horária aqui é com relação à carga horária de cada disciplina. Bem, a escola no qual eu trabalho é uma escola SCIT, e ela é o nosso primeiro ano. Então aqui a carga horária foi dividido conforme SI e SCIT. Então todo ano sai as diretrizes, então conforme as diretrizes saem, é só vocês analisar
qual é a carga horária de cada disciplina para cada turma. Então, por exemplo, aqui nós temos português, 5 horas aulas no primeiro ano, 6 horas aulas no segundo ano e 6 horas aulas no terceiro ano. Nessa parte aqui você vai colocar, nessa região aqui que está em marrom, você vai digitar a quantidade de turmas por série. Então na minha escola nós temos 10 turmas, são 4 do primeiro ano, 3 do segundo ano e 3 do terceiro ano. Então nós temos aqui uma carga horária total de português de 56 horas aulas. Então nessa região aí, ela indica para você a carga horária total. Então você tem aí 56 horas de carga horária para dividir com os professores de português. Então cada disciplina aqui nessa região, nós temos a carga horária total de cada disciplina. Então beleza, você fez a primeira parte, foi fazer a isenção da carga horária de cada disciplina conforme a diretriz, já colocou a quantidade de turmas, então você vai clicar nesse botãozinho aqui. Quando você clicar, ele vai abrir a parte diversificada. Então a parte diversificada também já foi colocada aqui toda a disciplina, né? Nós temos aqui projeto de vida, letiva, colabore novo, se for o caso, avaliação semanal, enfim, toda a disciplina. E aqui já foram colocadas as cargas horárias, certo? De cada disciplina com relação a cada série. Mais uma vez, próximo ano mudar a diretriz, você vai aqui e só é modificar. Aqui tem o quantitativo, né, de turma com relação a cada disciplina. Então no caso aqui, projeto de vida, na minha escola tem 14 horas aulas. Já as eletivas, como são 10 turmas, 2 horas aulas por cada turma, nós temos 20 horas aulas, certo? Então feito isso aqui, nós partimos para a próxima página. Então no caso, se a sua escola é CI, não é CIT, então você vai usar apenas essas duas tabelas. Mas no caso, se sua escola for um CIT, você clica nesse próximo botão, que ele vai abrir a parte da formação básica para o trabalho. Então aqui na formação básica para o trabalho também já foi colocado todas as disciplinas referentes, cargas horárias, certo? Com relação a cada série, e aqui são as turmas. Então no caso aqui nós temos que espanhol, na minha escola, como é 1 hora aula cada disciplina, 10 horas aulas. Inglês nós temos 20 horas aulas. ISC 32 horas aulas, certo? E IC 24, EP 24 e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei 8 horas aulas porque na ISC, IC e EP, porque nós sabemos que são 4 horas aulas em sala de aula, né? E 4 horas de planejamento. Então no caso no SAP vai como 8 horas aulas. Então beleza, você fez isso aqui, já está tudo prontinho. Aí você clica nesse próximo botão que ele vai abrir para você a parte da disciplina técnica. Aqui você vai ter que colocar a carga, você vai ter que primeiro digitar qual é a disciplina da base técnica. Então tem espaço para 18 disciplinas da base técnica, porque cada escola tem a sua peculiaridade. Por exemplo, a escola no qual eu trabalho, a nossa parte técnica é de musical. Então cada escola tem a sua parte técnica diferenciada. Então não tinha como colocar aqui toda a disciplina, ficaria algo muito extenso. Então aqui você é só digitar, aconselho que você digite essa disciplina com 3 ou 4 letras no máximo, para não ficar muito extenso. Então aqui você vai digitar a disciplina, aqui você vai colocar, se a disciplina for no primeiro ano, nós também tem alguma disciplina que quiser no primeiro ano, um no segundo, somente no segundo e um somente no terceiro, então você coloca lá, por exemplo, 2 horas aulas aqui no primeiro ano, então aqui nós temos 4 turmas. Na base técnica 1, na base técnica 2, é o segundo ano, nós temos 3 turmas. Na base técnica 3, nós temos 2 horas aulas, aqui nós temos 3 turmas, que ele vai automaticamente mostrar para você quais são as cargas horárias. Feito isso aqui, primeiro passo, você vem, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui e vamos para o próximo passo, que é aí um pouquinho mais trabalhoso, que é a divisão de carga horária. Então você vai ser direcionado para essa nova página. Não se assuste inicialmente, certo? Tem aqui a parte de informação. Então veja que primeiro a gente colocou a carga horária de cada disciplina. Por quê? Porque aqui nós temos um painel, certo? Com as de todas as disciplinas da BNCC e suas carga horárias respectivas,
certo? Aqui nós temos a coordenação diária, certo? E aqui nós temos a parte diversificada também com todas as disciplinas e suas cargas horárias. Então, quem for fazer esse trabalho vai estar a todo momento sabendo qual é a quantidade de carga horária de cada disciplina. Isso facilita muito quando você vai dividir as cargas horárias de cada professor e de cada disciplina. Então, inicialmente nessa região aqui você vai colocar o nome dos professores, tem espaço para até 30 professores, certo? E aqui esse CHF significa o que? Significa carga horária finalizada ou fechada. Então, quando o professor não tem a carga horária de 28 horas aulas, que eu deixei padronizada, mas se a sua escola for uma escola de ensino médio, eu posso fazer essa modificação para 20 horas aulas, ele vai mostrar aqui para você ou não. Então, se está não, é porque esse professor não preencheu as 28 horas aulas. Se aparecer a palavra sim, é que esse professor já preencheu as 28 horas aulas e você já pode finalizar. Se apareceu um U, é que esse professor ultrapassou as 28 horas aulas. Então vamos fazer aqui um exemplo. Então vou colocar a minha carga horária. Então eu me chamo Arthur, sou professor de física. Então é muito importante que aqui na BNCC você digite o nome, as siglas da disciplina conforme está aqui nesse quadrado, para não dar problema no dashboard, certo? Que é tudo padronizado. Então eu tenho 26 horas de física. Na parte aqui diversificada, eu tenho uma turma aqui. Na avaliação semanal. Então veja que aqui, ó, já apareceu a palavra sim, ou seja, que eu completei as 28 horas aulas. Então toda vez que aparecer sim, é que esse professor já completou as 28 horas aulas. Continuando aqui, nós temos essa região aqui, ó. Essa região aqui, onde você vai colocar as séries e turmas. Então, aqui tem espaço para até 30 turmas diferentes. Então, na minha escola, nós temos 10 turmas. Nós temos aqui 4 primeiro ano, primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, segundo A, segundo B, segundo C, terceiro A, terceiro B e terceiro C. Então, como eu leciono em todas as turmas, então nesse caso você vai digitar aqui a turma que o professor leciona. Então, no caso eu leciono física no primeiro A, no primeiro B, no primeiro C, no primeiro D, segundo A, segundo B, segundo C, terceiro A. No terceiro B, além de eu ensinar física, eu também sou professor de avaliação semanal. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai digitar terceiro B, que é referente a BNCC barra a eletiva. No meu caso é a avaliação semanal, porque quando você for no dashboard, você vai saber que aquele professor, ele além de ensinar a disciplina da BNCC, ele também tem uma eletiva naquela turma. Então no caso aqui, a minha carga horária já está toda fechadinha. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, um pouquinho mais complexo. Vamos colocar aqui a professora Bianca. Então a professora Bianca, ela é professora de geografia. Ela tem 18 horas aulas de geografia. A professora Bianca também é professora de avaliação semanal. A professora Bianca, ela tem 3 turmas no projeto de vida. Então aqui, ó, uma observação. Veja que aqui em cima nós temos, ó, essas palavrinhas aqui, ó, turma. Você vai colocar a quantidade de turma que o professor tem na respectiva disciplina da parte diversificada. Aqui turmas. Aqui a quantidade de professor equivalente também à quantidade de turmas, porque nós sabemos que o estudo orientado um professor pode ficar em cada turma. A avaliação semanal também um professor pode ficar em cada turma. A eletiva também um professor pode ficar igual a turma. E aqui só pode ser, no caso, se for a escola City, são 4 professores, cada um com a sua respectiva coordenação diária. Então aqui, conforme você vai colocando, ele vai lhe mostrando a quantidade de professores. Então se na minha escola tem 10 professores, então quando chegar aqui, opa, parou as 10 eletivas. Então se você colocar mais um aqui, ultrapassou. Então você, com isso aqui, você já se orienta com relação
se houve algum problema ou não, certo? Então aqui só é você apagar. Então vamos lá, continuando aqui com a professora Bianca. Então a professora Bianca aqui, nós temos a avaliação semanal, projeto de vida. Veja que continua com não, ó, que não completou a carga horária dela. E a professora Bianca, ela tem uma turma de estudo orientado. Então, com isso, ó, fechamos aqui a carga horária da professora Bianca. Então vamos colocar aqui quais são as turmas que a professora Bianca ela vai dar aula. Então a professora Bianca aqui, ela dá aula de geografia no segundo A, no segundo B, no segundo C, terceiro A, aqui terceiro B e terceiro C. A professora Bianca também é professora de avaliação semanal no segundo C. Então você vai colocar segundo C barra AVS, que é a avaliação semanal. E ela também é professora do projeto de vida, então barra PV, certo? Então aqui para você se orientar no segundo C. Então continuando aqui a professora Bianca tem no segundo A projeto de vida, segundo que é a BNCC barra PV. No segundo B também a professora Bianca vai ter a sua no projeto de vida, certo? E aí nós fechamos a carga horária da professora Bianca. Então vamos fazer o último exemplo para vocês ter a noção. Então vamos colocar aqui um professor João. Professor João é professor de filosofia e de sociologia. Então veja que há professores que eles conseguem pegar até 3 disciplinas diferentes da BNCC. Então aqui tem 3 espaços. Então esse primeiro espaço aqui você coloca da primeira disciplina, da segunda e aqui na terceira. Então ele tem 10 horas aulas de filosofia, né, que são 10 turmas, 1 hora cada turma, e 10 horas aulas de sociologia. O professor aqui, o professor João, ele tem uma eletiva, certo? E esse professor João, ele tem um estudo orientado, e ele tem também uma avaliação semanal. Então veja que o professor aqui está com não, certo? Nós completamos esse professor aí com 2 horas de projeto. Então, como ele é professor de todas as turmas, então aqui você vai colocar como? Você vai colocar filosofia e sociologia, primeiro A, filosofia e sociologia, primeiro D, filosofia e sociologia, primeiro C, filosofia e sociologia, primeiro D, filosofia, primeiro C, filosofia, sociologia, primeiro D, filosofia, sociologia, segundo A, filosofia, sociologia, segundo B, filosofia, sociologia, segundo C, filosofia, sociologia, e assim sucessivamente. Terceiro B, filosofia, sociologia, e terceiro B, filosofia, sociologia, e terceiro C, filosofia, sociologia. Então colocamos aí da BNCC e vamos colocar agora a parte diversificada. Então esse professor, ele tem no primeiro D, ele além de ser professor de filosofia e sociologia, ele também é professor de avaliação semanal avaliação semanal e de estudo orientado. Então beleza, temos aqui 3 exemplos. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o nome de todos os professores e você vai fazendo essa jogada, colocando aqui o NCC e fazendo essa divisão aqui conforme as especificidades. Então nesse caso aqui nós fizemos essa partezinha aqui, ó, com BNCC e eletiva. Mas no caso, se sua escola for uma escola cidadão integral técnica, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho e ele vai abrir aqui outra aba, outras opções das
das disciplinas que são relacionadas à formação básica para o trabalho. Então veja que aqui, ó, eu tenho em inglês, você vai colocar as turmas, e já em espanhol você vai colocar a carga horária. Então se esse professor tem, nessa escola tem 15 turmas e a carga horária de uma hora aula, você vai colocar 15. Já em inglês você vai colocar turma. Então se esse professor tem 5 turmas, então você vai colocar 5, certo? Então veja aqui em cima que tem especificando. Aqui é para você digitar a quantidade de turmas e aqui é para você digitar a quantidade de carga horária. Aqui na S6 e EP também nós temos um limite de professores, né? Sabemos que nessa disciplina os professores podem pegar no máximo 2 turmas, né, diferentes, e nas demais você coloca a questão da carga horária. Se sua escola, no caso como eu falei, é técnica, né, você vai clicar aqui nesse outro botãozinho para abrir a parte da disciplina técnica. Então quando você digitar lá na anterior, nas turmas de disciplina, você vai ter aqui, ó, nesse quadro aqui todas as disciplinas da base técnica. Então no caso aqui você vai digitar a carga horária, certo? Ó, carga horária de cada disciplina da base técnica, porque são diversas disciplinas da base técnica diferentes entre os diversos cursos profissionalizantes que existe, e não teria como eu colocar aqui cada um especificamente, certo? Então é algo bem simples, algo bem dinâmico. Feito isso, nós vamos agora para a parte do dashboard. Então no dashboard aqui, ó, você vai ser direcionado para essa página. Então aqui você tem o resumo geral de todos os professores. Então quando você for pegar aquele documento de Word para digitar as cargas horárias de cada professor para você enviar para a gerência, né, o famoso SAP, então aqui você tem já tudo mastigadozinho. Então aqui nós temos, nesse quadro aqui nós temos a informação das disciplinas da BNCC. Então no caso aqui tá, aqui você, ó, você conforme vai colocando os professores, eles vão aparecendo aqui. Então só é você escolher o nome do professor, que ele vai mostrar para você, ó, modificando para você aqui, ó, quais são as disciplinas, certo, de cada professor aqui. Então no caso aqui, no meu caso, então aqui, ó, 26 horas de física e tenho 2 horas aulas de avaliação semanal. As turmas na BNCC aqui eu tenho todas, né, com o terceiro B com avaliação semanal. Então com esse dashboard ele é bem específico, que você consegue visualizar o resumo geral de cada professor. Então isso facilita muito quando você for digitar o SAP, para não ter aquele erro que na maioria das vezes sempre acontece, de um SAP de algum professor errado com carga horária inferior, com carga horária superior. E aqui nessa região ele mostra para você a quantidade de horas aulas total. Então no caso aqui, Bianca tem 20 horas aulas, João aqui no caso tem 26, vai completar 2 horas com projeto na divisão, e no meu caso aqui eu tenho 28 horas aulas, certo pessoal? Então esse é o tutorial para você fazer o preenchimento e o uso dessa ferramenta. Então vocês perceberam que é uma ferramenta bem dinâmica, bem automatizada, que eu tenho certeza que vai facilitar e muito a vida de vocês. Esse ano eu usei essa ferramenta para fazer essa divisão. Como eu já falei, a minha escola no qual eu trabalho, ela iniciou-se esse ano como Escola Cidadã Integral. Eu tive muita dificuldade para dividir a carga horária dos professores, porque são muitas disciplinas diferentes e com cada um com sua especificidade. Então aqui na ferramenta está tudo bem mastigadozinho, você vai digitar tudo bonitinho, você pode salvar próximo ano, você já redivide, vai ser mais fácil próximo ano, porque já tem as informações aqui tudo salvo. E quando você for fazer o seu SAP, você gestor, você coordenador pedagógico, ou você professor que é responsável por fazer essa função, você vai ter uma ferramenta de produtividade excelente, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato, que eu estou à disposição para a gente trocar ideia. Muito obrigado e até mais.